Você já deve ter ouvido falar no colapso da função da onda, o efeito da dupla fenda? É onda ou é partícula? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia para ver se fica mais claro? O que aconteceu comigo? A minha televisão queimou. Até que eu vi um vídeo do Hélio Couto que ele falava que o observador tinha a possibilidade de alterar a realidade dele. Então eu pensei, se eu olho para minha televisão todos os dias e vejo ela queimada, o que eu estou criando? Mais da mesma situação. E se eu começar a olhar para minha televisão com ela funcionando? Então, todos os dias, qual era a minha rotina? Eu preparava o meu almoço, ia para frente da televisão, simulava que eu estava ligando ela e que eu estava assistindo. Para mim, aquela televisão já estava funcionando. O colapso da função da onda diz que basta pensamento do observador para ele mudar a realidade dele. E tudo que ele pensar, ele vai criar. Então, se antes eu olhava para minha televisão e via ela queimada, eu estava criando o quê? A permanência dessa situação. Só que a partir do momento que eu resolvi olhar para a televisão e que ela estava funcionando... Não sei nem se eu devia estar contando isso, mas vamos lá. Comecei, agora termina, né? Eu sentei no meu sofá como um outro dia qualquer e quando eu liguei a televisão, é exatamente isso. O clarão veio na minha frente e a televisão acendeu. Eu ria, eu chorava, eu não sabia se aquilo era verdade. Ao mesmo tempo que eu estava incrédula de que ela ligou, eu não estava, porque eu sabia que eu tinha feito aquilo, porque eu, como observador, eu já tinha colapsado a função da onda. Então, de que forma você traz isso para a sua realidade, para qualquer situação? E aqui eu dei o exemplo de um aparelho doméstico, porque às vezes você precisa testar em alguma coisa para você ver que você realmente tem esse poder. Só que, como você vive depois que você descobre que você tem esse poder? Você vai continuar olhando mais coisas que você não quer para você ficar criando mais daquela situação? Não! Eu vou começar a olhar agora só o que eu quero. Para quê? Para co-criar mais daquilo. Você para de olhar o problema e você passa a olhar a solução. Você para de focar na doença e você começa a focar na saúde. E aqui é o ponto que eu quero trazer. Estava eu domingo assistindo o Fantástico, é que eles colocaram uma matéria sobre mentes interligadas, onde a tecnologia está ajudando os cientistas a quê? A descobrir novas doenças, a antecipar essas descobertas. Você também vai conhecer diagnósticos muito mais eficientes do que os atuais, capazes de prever uma doença grave anos antes dos sintomas. Tem aparelhos detectando doenças invisíveis. Agora eu te pergunto, agora que você já conhece o efeito da dupla fenda, que você sabe que você como observador, você consegue colapsar a função da onda, então você, a partir do momento que você observa, você cria aquilo. O que você acha dessa matéria? Os médicos falando que agora com essa tecnologia, eles vão conseguir antecipar a descoberta em 5, 10, 20 anos de uma doença que poderia aparecer lá longe. Isso significa que você vai começar a observar a doença hoje, que de repente ela está lá longe. Só que a partir do momento que você observa, o que você faz? Você colapsa a função da onda. Você colocou o seu foco, você criou a doença. Você olhou o problema, você criou o problema. Mas o problema já existe. Não, ele só passou a existir a partir do momento que você deu foco para o problema. Se você não tivesse olhado para o problema, ele não teria surgido. Agora, é lindo, não é lindo? Quando você escuta uma matéria dessa, nossa, agora eu vou ter a possibilidade de saber se eu vou sofrer de alguma coisa lá no futuro. Eu vou conseguir me tratar antes. Nossa, eu vou viver muito mais tempo. Vai mesmo? Colapsando a função da onda, da doença? Porque o nosso corpo, ele é um verdadeiro laboratório. Da mesma maneira que você cria uma doença, você se cura dela. Tudo depende onde está o seu foco. Então, enquanto você está em casa, vivendo a sua vida tranquila, achando que você não tem nada, é dessa maneira que o seu organismo vai seguir.
Por quê? Porque aqui você está sadio. Agora, a partir do momento que apareceu alguma coisinha, você falou assim, ai, deixa eu ir no médico. Sabe aquela medicina preventiva? Gente, eu comecei a pensar sobre isso esses dias. Preventiva, né? É bonito o nome. É bacana. Só que se você descobre algo e alguém colapsa a função da onda para você, você acabou de criar algo que de repente nem era para ter se você não tivesse colocado o seu foco ali. Pode ter contradições, tem pessoas aqui que de repente vai falar, nossa, você está completamente errada, porque isso daí vai ajudar muito. Gente, cada um tem a sua opinião. Depois que eu entendi que eu colapso a minha função da onda, eu não permito mais que outra pessoa colapse para mim. Eu não permito que outra pessoa diga o que eu vou ter, o que eu não vou ter. Eu coloco o meu foco na minha saúde, na solução. Eu não vou ficar olhando doença, eu não vou ficar olhando problema, eu não vou ficar focando o que eu não quero criar na minha vida. Então, a partir de hoje, eu sinceramente, eu espero que você pare, pelo menos para refletir sobre isso. Ou faça um teste. Faça que nem eu, que fui incrédula e peguei um aparelho que eu tinha em casa e falei, calma aí, mas deixa eu ver se isso daqui funciona mesmo. Será que é tudo isso? Será que é verdade? E depois que eu vi isso, vão ter várias pessoas que podem dizer, ai, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vai querer trazer uma explicação. Só que a questão é, minha televisão estava queimada, eu já tinha levado num técnico para arrumar. Ele disse que não tinha mais jeito, teria que trocar todas as peças. Por quê? Porque a televisão ela passou por uma enchente. Então ele falou assim, o valor que você vai pagar na troca das peças da televisão, é mais fácil a senhora comprar uma televisão nova. Aí eu falei, então tá bom, vou levar para casa. Vai ficar de enfeite. Foi uma ótima opção, porque eu utilizei ela para fazer exatamente esse experimento. Então, assim, não acredita no que eu tô falando, não. Vai lá e faz. Mas a questão é não duvidar. Você tem o poder. É colapsar a sua onda. Só que quando acontecer, não vai ficar tentando aí achar uma explicação. Ai, mas... Porque lembra da primeira lei universal? O todo é mente, tudo é mental, tudo tem consciência. E nessa mesma matéria, teve um outro tópico que, nossa... Eu fiquei assim, lembra da primeira lei? O todo é mente, tudo é mental? Tudo tem consciência? Tudo tem consciência? Essa folha de papel tem consciência, esse mouse tem consciência, esse caderno tem consciência, tudo tem consciência? Teve uma parte dessa mesma matéria, e eu vou deixar aqui depois para vocês esses takezinhos. A gente coloca várias imagens onde a inteligência artificial ela consegue identificar as pessoas que têm a probabilidade de desenvolver a doença. A inteligência artificial aprende a encontrar padrões nas imagens do olho. E esses padrões já mostram se a pessoa tem ou vai ter Alzheimer. No futuro, só um simples exame de fundo de olho já vai dar o diagnóstico, sem precisar da tomografia PET. Mas como o sistema relaciona as tomografias do cérebro com as imagens dos fundos dos olhos dos mesmos pacientes para descobrir o Alzheimer? O que ele está encontrando nos olhos que os médicos não conseguem enxergar? Isso ainda é um mistério e acontece muito com inteligência artificial. Surge um resultado. É bom, mas como a inteligência artificial chegou a esse resultado, ninguém sabe. É como uma caixa preta, mas costuma funcionar. Olha só o que os cientistas falam. Porém, a gente ainda não conseguiu identificar qual é o parâmetro que a inteligência artificial se utiliza para fazer esse tipo de detectação. Só que a questão é, em 99% dos casos, ela está certa. Oi? Você está querendo dizer que você não sabe explicar como que a inteligência artificial conseguiu fazer aquele padrão, mas que o resultado que ela chega em quase 100% de assertividade? Ou será que vocês não estão querendo admitir a primeira lei universal de que tudo tem uma consciência? Que o todo é mente? Então pensem sobre isso. Pensem sobre isso. Eu espero que vocês reflitam, se vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e eu te encontro no próximo vídeo.